Olá, queridos da Prof, como que vocês estão? Bom, vamos começar a nossa aula, vou tentar ser objetiva, tá bom? Começar a nossa aula, então, aí de filosofia, o segundo bimestre, tá? E este bimestre nós falaremos sobre ética, tá? Começando, então, o nosso primeiro capítulo sobre a ética no Renascimento, tá, gente? Então, o que veremos neste capítulo, que não será tudo hoje, mas vamos lá. Renascimento, as características do período medieval, as características do período renascentista, tá? Depois veremos o humanismo e as novas maneiras de pensar, tá bom? Começando, então, a ética moderna, a gente faz assim, ó. A humanidade já viveu momentos de intensas transformações na sua forma de compreender a organização do universo e a própria condição humana. As imagens de abertura do capítulo, mostram dois registros significativos dessas transformações, ambas no período do Renascimento. Você conhece essas imagens ou identifica os seus significados? O que elas representam para vocês? Essas imagens, provavelmente vocês já viram no 7º ano na aula de História, tudo bem? Vamos lá? O Renascimento cultural, o início da revolução do pensamento. Vamos lá? Na Idade Média, houve 3 grandes períodos na história do pensamento: a patriástica, a escolástica e o Renascimento cultural. Nos 2 primeiros, tinha o Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e o Pedro Aberlado, entre outros. Esses daí, eles defendiam a fé cristã e eles lutaram contra a heresia. Isto é, eles lutavam contra as ideias que difamavam a imagem da Igreja Católica, ou, portanto, a imagem de Deus. Qualquer pessoa que viesse falar mal da Igreja Católica, ou qualquer pessoa que falasse mal de Deus, eles difamavam. Por quê? O pensamento vigente naquela época era o teocentrismo, ou seja, né, que todo o poder, a produção intelectual de vocês, a política, a cultura e, sobretudo, a religião, partia da ideia de Deus como centro do universo. Ele era o personagem principal e inquestionável. Ninguém podia questionar Deus. Naquela época, aliás, ninguém poderia questionar nada se não fosse a igreja dizer que aquilo estava certo. Então, eles acreditavam que aquela produção sua, que toda a sua maneira de pensar intelectual, que a sua maneira de agir politicamente, a sua cultura, que era bem mais voltada à religião católica, aquilo era Deus que estava fazendo você fazer aquilo. Eles falavam de maneira como se nós fôssemos fantoches de Deus. Tudo bem? Olha essa característica, então, de como que funcionava lá no período medieval. A defesa da fé cristã, né? Então, eles sempre defenderiam a fé cristã, sobretudo, somente a fé cristã. Defenderia muita verdade, era revelada por Deus. Então, qualquer verdade que aconteceria, a verdade somente Deus vai falar a verdade, mais ninguém. O dogmatismo quer dizer que a verdade é inquestionável, se falou que é verdade, ninguém pode questionar. A Bíblia era a verdade absoluta, então tudo que está na Bíblia teríamos que seguir, independente do que fosse. E a autoridade eclesiástica, que era representada pelo Papa, pelos bispos e o padre, né? E os padres, quer dizer que tudo que os padres, os bispos chegassem e dissessem que era verdade, a gente tinha que seguir, porque eles eram autoridade, eram eles que diziam que Deus falaria por eles. Ou melhor, eles estavam falando por Deus, né? O terceiro período, que é o Renascimento cultural, tá? Embora ainda inserido no contexto da Idade Média, ele já trouxe uma nova forma de pensar no mundo. A ciência, o conhecimento, esses daí ocorreram mudanças no que diz respeito à aceitação e à produção do conhecimento. Olha como é que funciona, então, essas características. O conhecimento, ele ganha independência em relação à religião, quer dizer que vocês vão conhecer por si só e não por uma religião, porque vocês vão seguir o intuito do conhecimento, vão buscar conhecer. A retomada dos valores da cultura clássica, ou seja, os valores gregos,
né? Vai voltar essa retomada, eles vão ter essa retomada bonitinha. A nova corrente filosófica que vai se destacar o humanismo, certo? Então, o humanismo vocês estudaram ano passado também. A busca do conhecimento em diversas áreas, então eles vão explorar mais coisas, eles não vão ficar limitados no que a igreja mandava, né? E os filósofos da antiguidade, como Virgílio, Aristóteles, Sêneca, Platão, entre outros, eles têm as suas obras traduzidas e estudadas. Eles vão pegar aquelas obras dos gregos e vão traduzir e vão estudar aquelas obras antigas, vai voltar a ter valor. Olha como o pensamento vai evoluir, né? Uma revolução. Por exemplo, como se apresenta um novo jeito de ver o mundo? Qual era a base do conhecimento do mundo até então? A fé, ela explicava a vida de todos. Porém, a ciência e o conhecimento passam a vir ao encontro dos anseios dos seres humanos, que não mais se contenta com as explicações somente a partir da fé. Ele quer dizer que o ser humano já não vai mais querer ouvir aquilo tudo que só a igreja falava. Já está cansado de ouvir o que a igreja falava. E nada mudava há 1000 anos. Como o conhecimento abre o caminho para o seu reinado? Olha só. Como que o conhecimento abre o caminho para você? Primeiro, liberta-se da religião. Não mais unindo-se à fé para explicar as dúvidas vigentes. De forma impotente, coloca-se o instrumento autônomo na orientação do ser humano. Ele quer dizer, então, que se você se libertar da religião, você vai conseguir abrir caminhos para conhecer melhor ainda. Você vai para o lado da razão e não da fé. Tudo bem? Mas, nesse item, ocorre a retomada dos valores gregos. Olha aqui. O ser humano volta a ser considerado um ser de responsabilidade e de autonomia. Quer dizer, que a responsabilidade de todos os acontecimentos é sua, e não da igreja, e não de Deus. Se o ser humano for consertado, entre aspas, pode-se consertar todo o resto. As enfermidades, as desavenças, as psicoses, as injustiças, etc. Reconhece que a condição divina do ser humano, mas ao mesmo tempo não se tira a participação e livre-arbítrio em tudo que acontece entre ele e ao seu redor. Por isso servem de exemplo as frases célebres. Conhece a ti mesmo, ó criatura divina, vestida de trajes humanos. Essa frase de Marcílio Ficino, ele quer dizer que quando você vai se conhecer, você é tão divino, você é tão poderoso, você não precisa de uma igreja. Conheça você mesmo. Conheça o que é certo, o que é errado, que você vai considerar. Qual é a responsabilidade? Qual é o nosso dever como ser humano? Conheça primeiro você. Não fale que você é uma coisa que você não é, porque a igreja te falou. A segunda frase. O homem é um ser revestido de dignidade e sabedoria. De Giovanni Pico della Mirandola. Ele quer dizer que nós temos dignidade e sabedoria, nós não precisamos da igreja para pensar por nós. Número 4. A igreja demorou a aceitar um novo modo de conhecer as coisas, porque mesmo tendo poder sobre a mente das pessoas, sua estrutura e seu poder enfraquecia. As ameaças eram reais por conta de sua doutrina. Que prejuízo! Porque isso ameaçava e desafiava. Afinal, o homem era um ser pecador e, em primeiro lugar, sedento à misericórdia de Deus. Ele quer dizer que a igreja ela não aceitava que o homem ele começa a ter outros conhecimentos. Porque cada vez que o homem mais conhecia, mais ele se distanciava da igreja. Assim, as obras filosóficas que antes eram queimadas ou escondidas, se fossem contra as ideias da igreja, passaram a ser traduzidas e estudadas. Eles voltam
procuram aquelas que ainda estão escondidas e não queimadas, aquelas obras escondidas da Grécia, e começam a traduzir e estudar o que os filósofos daquela época já diziam. E por fim, o humanismo apresenta-se como uma das características mais importantes da revolução do pensamento. O ser humano não deve ser considerado inferior por ser um fraco, falho, pecador, já que ele, dentre os seres criados por Deus, é o mais perfeito. Passou-se do teocentrismo, que o Deus era o centro de tudo, para o antropocentrismo, que é o homem que vai ser o centro de tudo. Então, quer dizer que o humanismo, ele vai mostrar que o homem, a evolução do homem, a revolução que vai ser quando ele vai pensar e não depender da fé. Porque o ser humano, ele não é inferior. Ele não é fraco, ele não é falho, muito menos pecador, se ele souber tomar as suas próprias atitudes, porque o ser humano é perfeito. Ele pensa, ele imagina. E aí, por conta disso, eles vão criar o antropocentrismo, que é o homem no centro do universo. Tudo bem? O humanismo, meus amiguinhos, ele caracterizou, então, nessa época, pela importância dada ao ser humano, que o ser humano, por isso que fala humanismo, o ser humano tem que ter valor. Em vez de valorizar a personalidade divina, os humanistas começaram e aumentaram a participação do indivíduo na sociedade. Ele reconheceu que ele é um ser especial, para o qual todas as atenções têm que se voltar para o homem. Mas por que essa mudança de pensamento tão drástica, né, gente? Por quê? Vamos deixar de pensar, de olhar a personalidade de Deus como divino, e agora vamos mostrar que nós humanos somos divinos. Porque o ser humano é o responsável pelo trabalho, é o ser humano que é responsável pelas guerras, pelos amores e paixões, pelos relacionamentos, pela produção cultural. Tudo isso é produto e ação de decisões humanas. É você que decide se você vai querer namorar aquela menina. É você que decide se vai levar aquele menino na sua casa para sua mãe conhecer. É você. O pensamento é seu, a decisão é sua e não de Deus. Era isso que eles pensavam. Esse reconhecimento é uma mudança grandiosa no pensamento vigente. Passou, então, de teocentrismo para o antropocentrismo. E essa teoria substitui o teocentrismo ao inserir o humano no centro das reflexões de pensamentos, dando-lhe notoriedade e tornando o ser especial. O antropocentrismo vai dar valor para o homem, porque antes disso o homem não tinha valor algum, meus aluninhos. Tudo bem? Para a gente finalizar, vocês vão ler este texto e vão responder estas 4 questões. Tudo bem? Para, no máximo, até domingo. Vamos lá. Leia o texto a seguir sobre o renascimento e responda as questões. Eu vou ler para vocês e já vão respondendo aí, tá bom, gente? Se os cristãos modernos pudessem visitar a Itália do Renascimento, provavelmente ficariam muito surpresos, para não dizer chocados, com o que veriam acontecendo na igreja. E até mesmo um católico romano, que ainda é da Idade Média, haveria de levantar as sobrancelhas. O cardeal veneziano Gasparo Contarini, ele descreve como os homens entravam na igreja, conversando entre eles sobre comércio, sobre guerras e muitas vezes até sobre o amor. Com muita frequência era proibido andar pela igreja, principalmente durante a missa, em Modena, em 1463, por exemplo, e em Milão, no ano de 1530. Com tanta frequência que nos leva a concluir que isso deveria acontecer o tempo todo. Podia-se esperar encontrar na igreja mendigos e cavalos, jogadores, professores dando aula e reuniões políticas. Os paroquianos comiam, bebiam, dançavam dentro da igreja para celebrar as festas maiores.
como as do santo patrono. As igrejas podiam ser usadas como armazém de grão ou madeira. O relatório de uma visita à diocese de Mantua, em 535, informa que determinada igreja, o capelão tem uma cozinha, cama e outras coisas que não são muito próprias para o local sagrado, mas ele pode ser desculpado, porque sua casa é muito pequena. Coisas valiosas podiam ser guardadas na sacristia, afinal, não havia muitos lugares seguros naquela época. Aí vem a pergunta. Cite atitudes presentes no texto que eram características do Renascimento. Lembre o que é o Renascimento e cite algumas características dela. Por que essas atitudes poderiam ser tomadas durante o Renascimento, mas não no período anterior a ele? Por que antes não podia? Lembra disso? Qual é a grande mudança sinalizada das atitudes mencionadas do texto? O que mudou? O que os membros da Igreja Católica devem ter pensado sobre tudo isso? Aceitaram a nova visão sobre o homem? E por quê? Meus amores, vocês vão responder isso daí e vão passar para a professora até domingo no meu e-mail, tudo bem? Beijos, até a próxima aula.